Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar toda a diretoria do Fórum, na pessoa do Paulo, nosso vice-presidente, secretário de Limpeza Urbana de Manaus, que também fica na região norte, e cumprimentar todos os gestores, na pessoa da Kátia Casula, que tanto se dedicou para a organização dessa reunião, né, que é a nossa primeira reunião regional, e seguida de um webinar aí que vai abordar vários temas importantes para a limpeza urbana, para a discussão desse processo de profissionalização da gestão dos resíduos sólidos no país, através da união, através da formação e do nascimento do Fórum Nacional de Secretários de Limpeza Urbana e Gestores de Resíduos Sólidos e Manejo. Então, eu quero cumprimentar a todos, né? Dizer que é uma alegria grande, na verdade, estou aqui passando rapidamente, mas eu quero cumprimentar a todos, obrigada pela presença, é uma satisfação enorme, dizer que é um desafio, né, que todos estamos vencendo, que estamos buscando, porque esse é um momento de adaptação, como diz o jargão atual, é o novo normal, né, o que temos para o momento, e a gente programou, a gente planejou que essas reuniões acontecessem ao longo desse ano de forma presencial, ainda em dezembro, quando fizemos o nosso planejamento de ação para 2020, mas aí, de fato, fomos todos surpreendidos com a intensidade, né, desse momento que se arrasta no mundo todo, que é esse momento de combate ao Covid-19, essa pandemia, e, de fato, ainda não há um prognóstico que nos oriente, que nos leve para... que aponte, de fato, para dizer até quando que nós precisaremos nos manter distantes e utilizando esse tipo de recurso. Mas, de toda forma, que bom que existem esses recursos, né, esses recursos tecnológicos que aí conseguem, sim, nos aproximar e faz com que não percamos, né, não percamos o norte do planejamento que foi feito, das ações. É importante dizer que a gestão de resíduos ela é constante, então o que temos para hoje realmente é este momento, então temos que nos adaptar a essa nova realidade e continuar aí projetando, planejando e desempenhando as funções. Então, diante desse preâmbulo, dito tudo isso, eu quero começar falando a respeito do nascimento do Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Limpeza Urbana, que foi criado no ano passado, ali no âmbito da Frente Nacional de Prefeitos, quando a partir de um trabalho que estava sendo realizado, que está sendo realizado aqui em São Luís, de gestão de resíduos, o nosso prefeito, Edivaldo Holanda, foi escolhido para ser o vice-presidente, para fazer parte da diretoria da Frente Nacional de Prefeitos e ser o vice-presidente de resíduos sólidos, que de fato era um assunto que por muito tempo permeava a Frente Nacional de Prefeitos, mas não havia uma diretoria específica para tratar essa política pública que é tão importante na agenda municipal, na agenda urbana. Então, não é novidade que mais de 80% das pessoas vivem nas cidades. Então, essa agenda de qualidade ambiental urbana, ela precisa cada vez mais ser reforçada, ser trabalhada. E não há como se falar em qualidade ambiental urbana sem falar em gestão de resíduos sólidos, em gestão profissional de resíduos sólidos. E quando a gente fala de profissionalizar a gestão de resíduos sólidos, é exatamente de unificar, de entender os modelos, os sistemas de limpeza urbana que são adequados às cidades.
né? As cidades têm condições distintas, as cidades têm características geográficas que se diferem, têm padrões culturais distintos e, portanto, por óbvio, tem geração de resíduo de forma distinta também. Então, não há como se estabelecer um plano equivalente para as cidades. O plano de gestão de resíduos de cada cidade, parece óbvio falar, mas é importante que a gente continue reforçando essa ideia, não pode ser uma transcrição de uma cidade para outra, como nós sabemos que acontece atualmente, infelizmente, acontece. E esse plano de gestão de resíduos, ele necessita ser um vetor importante, um vetor preponderante, um vetor realmente norteador dessa dinâmica ambiental urbana, porque gestão de resíduos é não somente a política pública em si da coleta, que ela é propícia, ela é peculiar, ela é de legitimidade do executivo municipal, mas ela não se esgota somente com relação à coleta, muito pelo contrário, tem tantas outras políticas que circundam a gestão de resíduos. A própria OMS, no início das primeiras divulgações do quadro pandêmico, das ações de combate ao Covid-19, muito bem assinalou que gestão de resíduos eficiente nas cidades consistiria numa importante barreira sanitária e uma importante ação de combate no momento da pandemia, nas ações de combate ao Covid-19. Então, além de ser uma importante barreira sanitária dentro de um quadro de pandemia, é, sobretudo, uma importante barreira sanitária no funcionamento geral, no funcionamento dinâmico da sociedade. Esse é o serviço que mais se comunica com a sociedade de um modo geral. Como eu falei anteriormente, mais de 80% das pessoas vivem nas cidades. Então, esse é o serviço que atende a 100% da população. 100% da população não utiliza saúde, alguns não usam a saúde pública, não usam a educação, mas a limpeza urbana é um serviço utilizado indistintamente, independente da classe, independente do local onde mora. É necessário que o poder público possa atender em condições de igualdade, de equidade, com o serviço de limpeza urbana. Serviço de limpeza urbana é um serviço efetivo, não é? Quando bem empregado, é um serviço efetivo de prevenção de saúde pública, não é? Porque através do bom tratamento dos resíduos, através do bom encaminhamento dos resíduos, a gente pode sim ter a diminuição da proliferação de vetores que são transmissores de doença, através da erradicação dos lixões a céu aberto no Brasil. É um grande problema, tanto que nós temos o programa Lixão Zero do Ministério do Meio Ambiente, onde no Brasil nós temos aproximadamente 3 mil lixões a céu aberto. O Brasil gasta, são dados da ISO, em torno de 200 milhões por ano para tratar doenças advindas desses lixões, da existência desses lixões. Então, todos nós aqui somos gestores, sabemos que encerrar um lixão, aterro controlado, não é algo simples, não é algo fácil, demanda um planejamento consistente, demanda uma política pública bem implementada. Do contrário, porque senão o problema volta, e ele volta pior. A gente tem casos no país em que, de fato, o Estado conseguiu erradicar os lixões e depois voltou a ter lixões, como é o caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro chegou a um ponto de não ter nenhum lixão, de encerrar todos. E hoje a gente sabe da existência de novos lixões, inclusive dos mesmos que foram encerrados. Nós ainda temos dentro da capital do país o maior lixão a céu aberto da América Latina, que fica na Estrutural, em Brasília. Ainda não está 100% saneado. Nós não temos, estão numa luta aí já de 2 anos, acho que vai completar já 3 anos, começou em 2016, de fato contemporizar essa questão do lixão. Então, isso é muito arraigado ainda ao nosso funcionamento urbano dentro do Brasil.
Claro que a gente tem índices melhores nos estados que estão dentro da região sul, até pela sua condição de formação, de exploração, enfim, do que no Nordeste. Mas quando a gente vai verificar a média nacional, de fato, a gente tem um problema, e o problema ele é regional, mas ele, sobretudo, ele é nacionalizado, né? Porque a gente tem esses problemas que advêm da existência desses lixões e eles impactam diretamente nas pessoas. Então, fazer gestão de resíduos de forma profissional, de forma segmentada, de forma orientada, é, sobretudo, cuidar das pessoas, é política pública de cuidado com pessoas. Então, a ideia, de fato, do Fórum Nacional, nascendo ali na ambiência da Frente Nacional de Prefeitos, é exatamente para que nós pudéssemos ter uma voz uníssona com relação à gestão de resíduos. Todos nós que somos gestores de resíduos sabemos que a dificuldade que a gente tem de encontrar regulação, da gente encontrar onde, de fato, é o órgão que... qual órgão nos compete procurar. A gente tem uma grande incidência dos órgãos de controle, não é, que nos buscam, que nos demandam, e isso nos gera também alguns percalços no dia a dia, inclusive de dúvidas técnicas, de dúvidas dicotômicas que às vezes são estabelecidas por um órgão de controle, e o outro órgão de controle adota uma posição absolutamente distinta. Então, dentro desses percalços diários, técnicos de gestão, nós nos encontramos e nós precisamos, de fato, ter uma possibilidade de proteção, uma possibilidade de interação. Então, sobretudo, a ideia do Fórum Nacional dos Secretários de Limpeza Urbana e Gestores, porque nem sempre cada município tem a sua estrutura, o seu órgão gestor de limpeza urbana, é que a gente pudesse, sim, criar essa unicidade, criar essa possibilidade de regulação. A gente está na semana em que a Política Nacional de Resíduos Sólidos completou 10 anos, uma legislação bastante completa, bastante sofisticada, até elogiada do ponto de vista internacional, mas a gente sabe as dificuldades para o cumprimento dessa política nacional de resíduos sólidos dentro das cidades, né? As dificuldades que temos, as dificuldades, as condições parcas que temos dentro da gestão, às vezes até mesmo de compreensão técnica, de compreensão literal do que significa o serviço de limpeza urbana dentro da própria administração municipal. Então, não é raro que você tenha um serviço de educação ambiental acontecendo dentro da Secretaria de Meio Ambiente, a gestão do contrato acontecendo dentro da Secretaria de Obras, e outra demanda da limpeza urbana, como capina, roçagem, enfim, aconteça dentro de outra secretaria, de paisagismo, enfim. Então, esses desencontros, essa descontinuidade é algo que prejudica sobremaneira a profissionalização da gestão dos resíduos no país e o estabelecimento, sobretudo, de sistemas de limpeza urbana adequados à cidade. Então, de fato, a intenção e a ideia do surgimento, né, do Fórum Nacional de Secretários é que nós pudéssemos, sim, colaborar nesse aspecto. Recentemente assinamos um acordo de cooperação técnica com a ABRELP, que é a Associação Brasileira de Empresas do setor da limpeza urbana, e a gente entende que cada vez mais necessitamos abrir, sim, esses diálogos, uma vez que eles nos fornecem os serviços. Ademais, a ABRELP tem sido uma instituição que tem produzido conteúdo técnico, conteúdo acadêmico, já há mais de 10 anos publica um panorama nacional com índices, né, da limpeza urbana, que muito orientam os serviços, que muito já orientaram
vários gestores, posso falar em meu próprio nome, então acredito que é um termo de cooperação interessante para que nós possamos cada vez mais nos capacitar enquanto gestores e também interagir no sentido de encontrarmos as saídas adequadas, as saídas necessárias, as tecnologias adequadas para a implantação dentro do nosso município, adequado dos resíduos sólidos, para a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos no país. Então, eram essas